Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu disse que eu iria apresentar para vocês essa semana sobre alguns conceitos aí da saúde mental, né? A gente está aí nessa campanha de sábado foi o Dia Internacional, o Dia Mundial, né, de Saúde Mental. O dia 10 de outubro é o dia que a gente comemora. E eu decidi apresentar ao longo dessa semana alguns conteúdos relacionados à saúde mental. É importante que a gente fale, né? Como o tema deste ano também é importante que a gente invista. E claro, é legal que a gente se conheça também um pouco, se identifique aí em algumas coisas, alguns transtornos que estão relacionados aí ao nosso cotidiano. E hoje eu vim falar um pouco sobre esse transtorno que todo mundo acredita aí que boa parte da população talvez tenha passado, principalmente nesse momento de pandemia. E a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade. Bom, a ansiedade ou esse estado ansioso é um transtorno classificado aí dentro das nossas os transtornos, né? A classificação de transtorno de doenças mentais, principalmente a CID-10 traz muito, como um estado de ansiedade, né, que acaba acarretando aí em algumas situações, né? Principalmente, vamos colocar aí um exemplo, né, deste nosso contexto. Nós estamos vivendo um momento ansioso, nós estamos passando por um estado de ansiedade aí pelas incertezas, né? A gente não sabe o que virá amanhã, essa vacina, né? O distanciamento social, isso tudo afeta muito as nossas características aí e reforça um pouco mais essa ansiedade. O que é importante a gente entender, né? Existem estados de ansiedade. Então, dentro da psicologia, a gente sempre entende o que é o estado normal, o que é o estado limítrofe e o que é o estado patológico, né? É importante que a gente entenda um pouco desses níveis antes de nos diagnosticar, né? Primeiro, não se diagnostique, tá? A gente sempre deve procurar a ajuda de um profissional para entender. Então, todos os sintomas, tudo bem a gente estar no estado ansioso, ou a gente ser ansioso, ou nós sermos, né, tivermos características ansiosas, isso tudo está relacionado também a um estado, a um tempo que a pessoa vem apresentando esse quadro, qual é a intensidade disso, tá? Então, é tudo feito um diagnóstico para entender o estado dessa pessoa, né? Mas estar ansioso é algo da nossa natureza, tudo bem, todo mundo tem essa ansiedade, mas a gente tem de entender então esses três níveis, tá? Estado normal, estado limítrofe e estado patológico. É a primeira coisa para a gente fazer um diagnóstico. E o que é legal, né? Assim, a gente identificar um pouquinho, só para a gente contextualizar e para você também se observar, né? Identificando muito essas características, estando num estado muito que você entende que já está te atrapalhando no cotidiano. Legal, né? Importantíssimo você buscar a ajuda de um profissional, tá? Então, primeira coisa, a gente tem aquela sensação de apreensão, né? O que seria essa apreensão? Aquela preocupação que nós temos com algo relacionado principalmente no futuro, né? Que gera aí essa dificuldade de concentração, essa apreensão daquilo que virá, né? Então, é uma característica muito importante que nós observamos para fazer um diagnóstico, né, enquadrado aí dentro do quadro de ansiedade. Segundo ponto, a gente tem as tensões motoras, né, assim como também no terceiro, que seria essa hiperatividade autônoma. O corpo da gente responde muito bem, né, principalmente nesse quadro ansioso. Então, quais são as características principais? Dificuldade para dormir, dificuldade de concentração, hiperatividade mesmo do corpo, e aí envolve taquicardia, sudorese, geralmente aquele desconforto intestinal, né, onde a gente tem ali às vezes uma diarreia, né, o estado, né, trêmulo, a pessoa que treme, então está relacionado também um pouco a essa questão de ansiedade. Imagina só, né, sei lá, numa apresentação de um trabalho de faculdade ou numa apresentação, numa entrevista de emprego. A gente tem um estado de ansiedade, né, que nos prepara, né, para aquele momento, e acaba que quando ela está muito alterada, isso acaba influenciando ali dentro, sei lá, da avaliação que a gente for passar, né? Então, isso quando vem com muita frequência, né? As pessoas que sentem muito desconforto ansioso, isso pode acarretar doenças mais graves, né? Então, de um transtorno pode isso gerar uma fobia ou pode se tornar um transtorno de ansiedade generalizada, né? Mais para frente eu acho que eu vou falar um pouco mais também dessas fobias,
que é interessante a gente entender o que é uma ansiedade hoje que, tudo bem, é dentro do normal, né? Começa a se tornar limítrofe e depois se torne patológico, né? Então, é importante que a gente comece a se observar nesse sentido. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas, então nesse primeiro ponto aí, para identificar essa ansiedade, já fica um pouco aí o que virá, né? Quais são as incertezas. É legal a gente já começar a se observar nesse sentido, tá? E claro, né, nesse ponto a gente vai identificar aquilo que vai nos transformar depois. Será que essa ansiedade está me atrapalhando a sair de casa? Será que essa ansiedade está me atrapalhando a ter um contato social? Né? Isso vão gerando, como eu disse, as fobias, né? Fobia social, né? Fobia, enfim, de diversos outros cenários. Né? Mais para frente eu acho que eu posso falar um pouco mais das fobias, tá? Então vamos identificar esses pontos, né? Esse desconforto físico mesmo, fisiológico, emocional, né? E claro, mental, né? Então dificuldade para dormir, essa ansiedade muito grande voltada para algo que está por vir ainda, né? É importante que a gente tenha o que a gente chama de equilíbrio, né? É importante que a gente traga esse equilíbrio para o nosso cotidiano. Né? Como eu sempre falo na medicina chinesa também, nada em excesso, nada em deficiência, tudo em equilíbrio, tá? Vamos começar então a observar esses pontos, identificar essas características de ansiedade presente no nosso cotidiano e claro, né, se está te atrapalhando, né, ao seu cotidiano, ao seu trabalho, à escola, procure um profissional. Né, antes que isso se torne patológico e podendo aí acarretar outros transtornos ou outras doenças. Tá bem? Gratidão e a gente se vê amanhã. Super beijo!